Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Amados, neste mês de outubro, estamos olhando para a humanidade de Jesus, com o fim de aprendermos a viver nossa humanidade, como Ele a viveu. Em nosso último encontro, nós afirmamos que Jesus foi 100% homem. Hoje, nós iremos olhar para o Jesus que sentiu dores, o Jesus humano que chorou, o Jesus que manifestou sentimentos e fraquezas pertencentes a nós, seres humanos. Contudo, Ele não pecou, quebrando a máxima de que errar é humano. Uma das características que permitiu Jesus ser um ser humano perfeito foi a sua capacidade de reconhecer sua humanidade. Por isso que o tema de nossa mensagem nesta manhã é reconhecendo sua humanidade. Há poucos dias atrás, no mês de setembro, nós vivenciamos o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é um período de conscientização a respeito sobre o suicídio, sobre depressão. Nós estamos agora, Outubro Rosa, que também é um período de conscientização a respeito da prevenção de câncer de mama. Mês que vem, nós vamos vivenciar o Novembro Azul. E aí estamos mais uma vez numa campanha de prevenção com relação ao câncer de próstata. Todos esses meses coloridos, né, nos ajudam a nos lembrarmos de que precisamos cuidar de nós como seres humanos que somos seres humanos com defeitos, com falhas, com erros, sujeito a dores, sofrimentos, a perdas, a enfermidades, e que, portanto, precisamos ter essa consciência e buscarmos ajuda de profissionais, de médicos, de psicólogos, de pessoas da área, para que nós possamos superar muitas dessas enfermidades. E uma vez que elas são detectadas, descobertas antecipadamente, é mais fácil tratá-las e resolvê-las. Por isso que acho que esse tema e essa mensagem de hoje nos ajudará muito diante desses meses que vivemos de conscientização de nossa própria fragilidade. Jesus foi esse ser humano que reconheceu a sua humanidade. E eu quero mostrar que Jesus, ele reconheceu a sua humanidade diante o luto. E aí quero convidar você a ler comigo na tela em Mateus capítulo 14, versículo 13. E eu vou ler somente a primeira parte do verso. Diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus ouviu algo que o fez se retirar para um barco. O que Jesus ouviu? Ele tinha acabado de receber a notícia de que seu primo, João Batista, havia sido decapitado por Herodes. Jesus não participou do sepultamento de João Batista. A Bíblia nem menciona se houve esse sepultamento. Ele não teve a oportunidade de se despedir do primo, amigo, profeta João Batista. E acredito que qualquer um de nós
que aqui estamos, ao recebermos a notícia da morte de um parente, de um amigo, de um colega mesmo de trabalho, imediatamente somos tomados por uma dor no coração. Parece que algo nos é arrancado e nos sentimos impotentes, incapazes de mudar a situação, de transformar aquela notícia em algo bom. E então, só nos resta chorar diante a morte e pedir a Deus consolo e forças para continuar a jornada. Agora, pensa comigo, como você acha que Jesus se sentiu diante a morte de João Batista? Sendo ele primo, sendo ele um amigo, aquele que antecipou, preparou o caminho dele, qual foi o sentimento que tomou o coração de Jesus? O texto nos ensina que Jesus precisou se retirar para um lugar deserto. E por isso, ele tomou um barco para se distanciar da multidão que o seguia. Jesus precisou de um tempo para si mesmo. Ele precisava passar pelo luto. Ele precisava assimilar aquela perda. Jesus reconheceu sua própria humanidade diante a morte de João Batista. Possivelmente, seu desejo era ir lá e ressuscitar João Batista. Ele poderia fazê-lo, diferentemente de nós, que não temos poder algum. Mas isto significaria abrir mão de sua humanidade. Jesus, então, assume essa dor, assume a perda de João Batista, assume o luto, pois ele sabia que essa era a vontade de Deus para a vida de João Batista. Era necessário que João Batista saísse de cena e ele, Jesus, crescesse, se tornando o ator principal da história da humanidade. E precisamos então aprender com Jesus que é necessário enfrentarmos muitas vezes o luto, encararmos o que nos faz sofrer. O fato de sermos cristãos, de crermos em Deus, não nos isenta da dor, do sofrimento, da perda, não nos isenta do luto. O luto pode ser a perda do seu emprego, do seu ministério, do seu casamento, do seu filho, da sua filha, da sua saúde. Pode ser até o pet, né? Seu cachorrinho, seu gatinho de estimação. A perda da casa que você lutou para pagar, comprar e que foi tomada porque não tinha como pagar, ficou desempregado. O luto pode ser causado por diversas coisas que a vida proporciona, que não estão nos nossos planos, e quando nós percebemos, é arrancado de nós e nos causa esse sentimento de impotência. Várias são essas causas que nos traz agonia, que nos leva a nos sentir deprimidos. E ser cristão não significa viver no paraíso, neste mundo presente.
Muitas pessoas pensam que por ser cristão, não podem reconhecer sua humanidade. O que eu quero dizer é que não podem reconhecer suas fraquezas, as suas dores, suas agonias. Dizer que está doendo é um pecado, porque afinal de contas eu sou o homem da fé, a mulher da fé. Jamais, vou me abalar. Jesus não tentou afogar a sua dor. Jesus não tentou fingir que não estava doendo. A negação da dor não tira a dor, mas transforma você num mentiroso. No Getsemane, Jesus pediu para Pedro, Tiago e João orarem com ele. Jesus não escondeu a sua agonia, o seu sentimento diante deles. Jesus não ficou negando sua dor. Não é assim que nós lidamos com a dor, com a depressão, com o sofrimento. Não é negando, não é fingindo que aquilo não existe, que aquilo vai deixar de existir. Pelo contrário, precisamos reconhecer nossa humanidade, precisamos buscar ajuda e, se necessário, ajuda de profissionais, pois estes também foram dados por Deus para o nosso próprio bem. Mas Jesus reconheceu sua humanidade ao buscar ficar a sós no barco. É interessante, que o texto nos apresenta isso. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. Jesus precisou ir para o barco, para um lugar onde pudesse ficar a sós, em particular. Precisamos compreender que, às vezes, precisamos nos retirar, sair de cena, com o fim de ficarmos a sós. Jesus venceu o luto como homem, indo para o barco. Ele não ressuscitou João Batista. Ele aceitou a morte de João como um homem. E ele precisava, então, sepultar no seu coração a morte do primo do profeta João Batista. Jesus não ficou também se culpando pela morte de João Batista. Imagina Jesus, ele morreu para que eu crescesse. Eu sou culpado. Se eu não estivesse aqui, ele continuaria. Não. Jesus sabia que tudo aquilo fazia parte do plano de Deus. E ele, então, como homem, precisava lidar com essa perda. E ele se retira num barco para ficar a sós. O que aconteceu no barco? Eu não sei, o texto não nos diz. Mas eu sei que o barco foi necessário. E é por isso que o texto nos mostra isso. Para o restabelecimento emocional de Jesus. Eu não acredito, isso é muito particular, que Jesus foi para o barco chorar. Alguns, e já vi pregações dizendo isso, ele foi lá porque ele precisava chorar e não queria chorar no meio da multidão. Eu não penso dessa forma. Mas eu acredito que ele teve ali no barco um diálogo gostoso com o Pai a respeito da sua dor. Assim como ele foi lá no Getsemane falar da sua dor. Ali também imagino que ele foi conversar com o Pai. Nós precisamos, muitas vezes, de um barco em nossas vidas. Nós precisamos de um lugar para ficarmos a sós com Deus. E é interessante que essa não foi a única vez que Jesus se retirou para um barco.
quando ele se sentia também pressionado pela multidão, pelas muitas vozes, né, ele também se retirava para um barco. Nós podemos ler isso em Marcos, capítulo 3, verso 8, verso 9. Marcos, capítulo 4, versículo 1, também já começa dizendo que Jesus, mais uma vez, se retira para o barco. Mas nós vamos ler só esse texto de Marcos. Veja só. Quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos seus discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem. Às vezes nós precisamos nos afastar da multidão. Sabe, se afastar um pouquinho do trabalho, se afastar das cobranças, das pressões diversas do dia a dia, para assumirmos o controle novamente de nossas vidas. Às vezes, no meio da multidão, você não consegue pensar, você não consegue raciocinar claramente, porque as vozes, né, que ficam ali ecoando não te permitem deixar tudo claro, e você precisa sair para pensar, refletir, colocar a vida em ordem, para depois, então, retornar com as coisas claras. Algumas pessoas estão vivendo enfermas, porque elas nunca sepultaram as suas perdas, os seus traumas, as suas dores. Nunca reconheceram a sua humanidade. Nunca respeitaram a si mesmas como seres humanos. Não se reconhecem como seres impotentes e incapazes de mudar a história. Vivem se martirizando, se culpando, ao invés de entregarem os seus mortos a Deus e confiarem na graça de Deus. Pessoas estão doentes porque continuam abraçadas às suas perdas, aos seus traumas. Às vezes é a perda mesmo de um ente querido, de um filho, de uma filha, do pai, da mãe. Se sentem culpadas, vivem se martirizando, achando que poderiam fazer alguma coisa. A vida pertence a Deus. É Deus quem dá e é Deus que determina o fim dela. Entregue a Deus. Outros estão sofrendo porque não conseguem sepultar a dor de um fracasso profissional, ou de uma relação que não deu certo, que se acabou. Tem pessoas que até hoje não se divorciaram no coração do marido ou da esposa que já se foi embora. Às vezes já está até casado com outro, mas a pessoa continua orando e insistindo para que aquele casamento ainda aconteça. Não sepulta, não põe fim para começar a viver um novo e uma nova história. E vivem dessa forma sofrendo. Você precisa ir para um barco. Ir para um lugar onde você possa ter um a sós com Deus. E entregar toda a sua dor a Ele. Ou parar de fugir, né, de toda a pressão que está te destruindo emocionalmente, que te consome por dentro e muitas vezes até fisicamente te destruindo. Muitas pessoas estão enfermas fisicamente porque elas estão enfermas na alma. Você precisa respeitar o seu luto, a sua dor, o seu tempo de cura. Você não pode também curar outros se primeiramente não se permitir ser curado. Você não pode querer sepultar o cadáver do seu amigo sem sepultar primeiro os cadáveres que estão no seu terreno, na sua vida. É preciso tratar com as suas feridas. É preciso reconhecer sua humanidade. É preciso entregar para Deus
Você precisa se tratar, se você está assim, carregando cadáveres na sua vida. Se você está vivendo luto. E o barco, ele é estratégico para Jesus, pois era o lugar onde ele poderia permanecer no controle de si mesmo. Era o lugar onde ele poderia dar a si mesmo o tempo necessário para restabelecer as suas forças e permitir ouvir a voz do Consolador. Se Jesus, imagino eu, permanecesse no meio da multidão, sem primeiro se tratar emocionalmente, certamente ele seria arrastado por ela, sem poder proporcionar a si mesmo o tempo que necessitava para restabelecer a sua saúde emocional. Como diz, aquela frase, você está nervoso? Vá pescar. Sabedoria popular. Você está estressado, Outro dia eu li num caminhão lá, Vá acampar. Eu não sei qual é o seu barco. Pode ser a pescaria, pode ser o acampar, pode ser realmente ficar a sós no seu quarto, na sua casa por um tempo. Pode ser esse, pegar um barquinho mesmo, nem pescar, simplesmente encostar num lugar e ficar ali a sós. Não sei, mas você precisa de um tempo para você, para a sua saúde emocional, para a sua saúde espiritual. Você precisa ter um lugar, pode ser sua casa de praia, de campo. Você precisa de um lugar onde você coloca sua mente, coração, tudo nas mãos de Deus, onde você se deixa ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa, muitas vezes, dar uma pausa na vida, parar. É importante. E deixar Deus tratar contigo, para depois apertar o play novamente e começar a jornada. Mas eu quero dizer ainda que Jesus reconheceu sua humanidade, retornando à multidão. Interessante isso, Em Mateus capítulo 14, no versículo 14, diz assim: quando Jesus saiu do barco, então Jesus agora voltou à praia, e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Retornar à multidão, neste contexto, significa que Jesus retornou à vida, Jesus retornou ao ministério, às atividades de sua missão. Jesus desceu do barco, encontrou uma multidão e já começou a curar, já começou a ministrar aquele povo. Ele não ficou sentado no barco e falou: a vida acabou. Já era. Muita gente às vezes entra no barco, vai fazer o seu a sós, mas esquece que precisa voltar do barco, E quer ficar o resto da vida lá. E vai adoecendo também no barco. Existe tempo para todas as coisas. Uma vez que Jesus reconheceu então sua humanidade diante do luto, não negou a sua dor, respeitou sua humanidade, buscando ficar a sós com o Pai, num local onde ele não precisava reprimir a dor, mas podia então falar do que sentia ao Pai, manifestar suas emoções, expressá-las lá no meio do mar, longe da multidão. Contudo, o luto, a dor, o sofrimento não poderia ser vencido definitivamente se Jesus não retornasse para a multidão, ao seu ministério, se ele não tomasse as rédeas da vida e fosse novamente líder da sua vida. Existe um tempo determinado para você ficar a sós, para curar a sua alma, para ouvir a voz de Deus e reorganizar a sua estrada, a sua jornada. Mas é preciso retornar para a vida, é preciso voltar à estrada. E a cura, ela só se dá definitivamente quando você retorna do luto para a vida.
Eu não sei qual é o tempo do seu luto, qual é o tempo para a sua cura. Cada pessoa tem o seu próprio tempo. Cada um tem seu ritmo, né? Cada um tem sua própria forma de analisar, pensar. Eu não sei qual é o seu tempo, mas você precisa discernir isso. Pois do contrário, você vai ficar no barco alisando a sua dor e vai adoecer agora com a dor abraçada no teu colo. E aí, em vez de você voltar para a vida e retomar a liderança dela, você vai ser consumido pela dor, pela perda, pelo luto, e vai adoecer mais ainda. Portanto, é preciso discernir o tempo. Ele é essencial nesse processo. Jesus retornou para a multidão, retornou para o seu ministério, retornou para a sua missão. Ele foi para o barco com um peso no coração, mas ao retornar do barco, ele estava cheio do Espírito de Deus e pronto para dar continuidade ao seu ministério. Jesus não poderia ter atendido a multidão, curando os enfermos, se ele não tivesse ido para o barco. Mas a multidão jamais seria curada se Jesus não retornasse do barco. Algumas pessoas doentes adoecem ainda mais ao insistirem em ficar no barco, ao viver na solidão, não querendo mais retornar à vida, não querendo mais sofrer a dor de uma perda. Desistem da vida, mas não percebem que, na verdade, estão morrendo e sofrendo ainda mais. Quanto tempo Jesus permaneceu no barco? Eu não sei. O texto não nos diz. Mas, pelo texto, pela história, nós podemos saber que ele não ficou um dia naquele barco, sequer. Até porque quando ele chega, ele cura as pessoas que lá estavam, e depois um dos discípulos vem e fala: Senhor, já está escurecendo e é melhor mandar o pessoal embora. Pessoas que não voltam para a vida, que não querem descer do barco, são pessoas que não sabem pelo que vivem. São pessoas que não têm propósito na vida. Não entenderam o plano de Deus para elas na vida. Jesus sabia claramente a razão do seu viver. E por que ele se tornou um ser humano? Ele sentiu a perda de João Batista, mas sabia que no tempo certo, ele devolveria a vida a João Batista e a todos que nele crer. Você entende isto? No tempo certo de Deus, todas as pessoas que nós perdemos, Deus, no seu tempo, há de levantá-las dos mortos. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que ele não podia, naquele momento, ressuscitar João Batista. Não era a hora para isto. Mas ele sabia que, por outro lado, através do seu ministério, ele podia dar vida a muitos que estavam naquela praia. Ele preferiu, ao invés de chorar por aquele que já não estava mais ao seu alcance, ajudar os que podiam ser por ele alcançados. E se alegrar agora com aqueles que se alegravam. Se você sabe quem é Jesus Cristo na sua vida, eu quero dizer para você: desça do barco. Retome a vida. Volta para a estrada.
pois existem muitas pessoas doentes da alma, do espírito, do físico, precisando de você. Jesus quer te usar para curar vidas, para restaurar famílias, para salvar o perdido, para edificar esta igreja. Você foi chamado para se engajar neste trabalho, nesta missão. Não fique remoendo o seu luto por muito tempo. Não fique no barco além do necessário. Volte para a multidão, volta para a vida, para o trabalho, pois é desta forma que a sua cura irá se completar. E aí você vai encontrar alegria no sorriso daquele a quem você ajudou. E a vida vai sendo reconstruída. Eu quero concluir dizendo: deixe o Espírito de Deus te conduzir e derramar em seu coração compaixão, como Ele fez no coração de Jesus por aquela multidão. Eu não sei em que estágio está a sua vida. Talvez você esteja no luto, lidando com a dor de um casamento que fracassou, com a perda do seu emprego, com a falência de um negócio, da sua empresa, com a traição da sua esposa, do marido, com a descoberta que a sua filha dorme na cama com um outro homem, ou que seu filho foi violentado na infância, ou que seu filho está perdido nas drogas. Eu não sei qual é a dor que você está abraçado hoje, qual é o luto no seu coração. Quem sabe você está lutando contra um câncer, alguém da sua família. Eu só quero dizer a você nessa manhã: não negue a dor. Se é tempo de chorar, chore. Não tente ser um super-homem, uma super-mulher, pois o próprio Senhor Jesus reconheceu sua humanidade. E Ele lidou com ela respeitando os seus limites, sem negar suas dores e fraquezas. Faça como Jesus. Vá para um barquinho. Pare tudo. Aquiete sua alma. Fique a sós com Deus. Agora, se você já está no barco, já está a sós com Deus, você já rasgou seu coração, já se derramou no altar de Deus, então eu quero dizer para você: abra bem os seus ouvidos para ouvir o que Ele tem a dizer. Quem sabe Ele não está te falando agora, nesta manhã. Abra bem os seus ouvidos. As palavras de Deus são remédios para aqueles que estão abatidos. O salmista, o Salmo 107, versículo 19 e 20, diz assim: na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Se você já ouviu a voz de Deus, se você já se sente renovado pelo abraço de Deus, então eu quero agora desafiar você: desça do barco e abrace os que precisam ser abraçados. Dê uma palavra de amor, de conforto aos que estão sofrendo. Ainda que João Batista continuasse morto, Jesus saiu do barco e distribuiu vida a todos que se encontravam na praia. Ainda que seu casamento tenha fracassado, ainda que seu negócio tenha falido, ainda que o câncer destruiu os teus sonhos, ainda é possível ver beleza na vida, quando se ouve a voz de Deus. Entregue o que já passou a Deus. Entregue os que já se foram a Deus. Entregue a história do passado, dos erros, dos fracassos a Deus.
Entregue os sonhos não realizados a Deus. Entregue a sua história, enfim, a Deus, a sua vida, e recomece a viver o novo com Deus. A morte, ela não determina o fim de uma vida, mas ela oportuniza o recomeço para uma nova vida. A morte de um sonho pode ser o início para um novo sonho. A morte de um casamento pode ser o início para um novo casamento. Jesus saiu do barco, curou os doentes, porque ele estava resolvido consigo mesmo. Ele ouviu a voz do Pai e sabia que seu trabalho não seria em vão. Chegaria o dia em que ele abraçaria novamente o João Batista, mas até aquele dia ele estava decidido a dar vida àqueles que com ele andavam. Ele ajudou os que estavam na praia. Hoje é o tempo de você se levantar e ajudar os que estão na sua praia. Os que correm ao seu lado, os que andam ao seu redor, os que estão vivos na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, precisando da sua vida e do seu sorriso. Essa semana, na sexta-feira, eu achei que eu tive um dia difícil. Meu carro quebrou mais uma vez, embreagem. Chamei o guincho, esperei lá 1 hora. Aí o guincho chegou, daí não podia rebocar o carro, porque eu tinha dito para o seguro que era o meu carro. Aí ele foi lá para rebocar o HB20, mas era o Uno, que é da Silvana. Aí eu falei, não, mas é que é o Uno. Ah, mas então eu não posso. Aí tive que fazer o processo de novo. O cara ficou lá do meu lado, lá. Ficou 1 hora lá, ele não podia rebocar o carro, porque ele disse que enquanto a seguradora não dissesse para ele, né, que era o Uno lá, estava liberado, ele não podia rebocar. Aí ficou lá comigo, lá. Aí ficamos lá, os dois lá olhando para o sol, né? Aí liberou, rebocou o carro, trouxe o carro até a oficina, levantou lá a plataforma, desceu o carro, aí foi bom, agora vamos arrumar o carro. Aí o mecânico, né, vai lá para abrir a porta, a chave quebra. Aí eu olhei para o céu, falei, Deus, não estou entendendo nada, não estou gostando, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Bom, agora preciso ir atrás de um chaveiro. Eu não tenho carro, Itapevi, né, tem bastante morro, e vou atrás do chaveiro, e desce, né, faz assim, né, cansado, sol, já era, a essa altura já tinha passado todo o tempo, já era praticamente meio-dia, aquele solzão, né, aí faço a chave, aí volto lá, aí pergunto para ele, porque aí ele precisava abrir, né, para poder fazer as coisas, quanto tempo? Vai ter umas 3 horas, acho que eu consigo fazer isso para o senhor, tá bom. Aí eu falei, bom, já era quase 1 hora nisso tudo, né, eu falei, vou esperar. Mas no fim ele foi até assim, que eu fiquei lá daí, né, lá, cansado, não tinha nem lugar para sentar, chuva. Ainda bem que o Sandrão estava de folga, aí eu dei um toque para ele, né, ele falou, vem aí, fui lá na casa do Santo, tomei uma limonada, falei, Deus, pelo menos, né, você deu uma ajuda. Mas sabe, na verdade, isso tudo não foi nada. Na hora a gente fica meio assim, mas hoje eu quero mesmo orar. Quero orar pelo Décio, orar pela Estela. Eu queria que o Décio viesse aqui. O Décio está vivendo uma luta com o Theo, né? Isso é luta, né? Uma luta de um pai que vem aqui, né, que quer ver o filho bem. Eu fico pensando quanto que Deus é bom e poderoso. Eu sei que Jesus não pôde fazer nada para João Batista naquele momento. E eu fico pensando que Deus pode fazer pelo Theo. Eu sei que Deus pode fazer, Deus é Deus, né? O Theo estava fazendo uma série de exames, eu não vou entrar em tantos detalhes, mas assim, eu sei que a igreja estava orando, acompanhando, e os resultados não foram aquilo que esperava, né, Décio? E ele vai precisar passar por uma cirurgia. Os médicos não podem mexer no tumor, mas eles vão cortar, vamos dizer, né, a caixa craniana pequenino Theo, né, e vai daí fazer um
sei explicar se um sistema, vai parafusar aquilo para um sistema para poder acomodar o tumor. Então, se o tumor vier a crescer, eles vão lá, né, e vai fazendo a caixa ficar mais aberta, para não ter uma pressão sobre isso. Mas eu sei que Deus, Ele é Deus. É Deus do impossível, né? É Deus que pode fazer, e eu fico pensando que Deus pode fazer esse milagre. Eu queria orar por esse milagre. Eu quero orar, né, por esse milagre, para que Deus possa curar. A doença do Theo não é o que eles também imaginavam ser, inicialmente. E é uma coisa que o médico que tem acompanhado, diz ser rara, muito rara. E ele está conversando, né, segundo o Décio falou, até com gente dos Estados Unidos, Rússia, de outros países, o médico está conversando, e ninguém tem uma resposta para dar assim, esse caminho aqui, faz isto, claro, e que vai, né? Então, é uma coisa nova, vamos dizer assim, para eles. E o médico que hoje está lá tratando, disse para o Décio que há 20 anos atrás, 20 anos, né? Ele acabou tratando de uma criança que teve, então, vamos dizer, esse mesmo problema. E na época, 20 anos atrás, com menos conhecimento e tudo que ele tinha, ele foi para a cirurgia. Ele achou que se fizesse a cirurgia, poderia salvar aquela criança. E a criança acabou falecendo. Então, por isso que ele falou para o Décio, nós não vamos fazer cirurgia, porque esse caminho eu já errei lá atrás, e eu sei que não é isso. Então, ele também está buscando todas as ajudas necessárias de médicos do mundo para ajudá-lo nesse caso, né? Vão fazer uma biópsia também, né? Isso vai ser enviado também para fora, para ajudar. Eu queria assim que nós orássemos, que a igreja, nesse momento, a gente possa colocar em pé a orar. Eu vou orar aqui pelo Décio, pelo Theo, né? Pela família, pela Estela. E eu sei também que aqui, no nosso meio, a gente tem pais que estão chorando porque os filhos estão envolvidos com droga, pais estão chorando porque tem filho com câncer, pais, né? E a gente quer que você também se sinta abraçado, que você também se sinta amado e saiba que Deus também vai fazer o impossível lá na tua casa, porque Ele é Deus. E que Ele possa ouvir o nosso clamor. Então eu quero convidar você a estender as tuas mãos agora aqui. Vamos orar junto como igreja. Oh Deus eterno, Pai de amor, bondoso. Às vezes, nós não temos palavras, Senhor, para expressar nossos sentimentos, para falar aquilo que queremos. Eu sei, Deus, que nessas horas a gente tem o conforto do Espírito, que a Tua palavra diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu sei que nesse instante o Espírito Santo intercede pela vida do Theo, diante do Teu altar, Senhor. E nós queremos clamar por esta família. E tudo que eu quero dizer, tão somente, Deus, é que faz agora este milagre, Senhor, na vida do Theo. Nós estamos aqui como igreja, Senhor. Nós nos reunimos em Teu nome. Nós cremos no Senhor. E reconhecemos Tua soberania, reconhecemos, Deus, que o Senhor sabe o que é o melhor, reconhecemos tudo isso. Mas também nos lembramos de tantas vezes que aqui, quando o Senhor andou como homem, o Senhor se compadeceu. E o Senhor simplesmente se moveu em direção a tantas vidas, porque o Senhor teve compaixão naquele momento. E é o que nós clamamos agora, nesta manhã. Estende as tuas mãos, Senhor, toca sobre a vida do Theo. Ministra um milagre, a cura, que toda enfermidade, Senhor, deixe aquela vida, Deus. Senhor, que tudo isso que os médicos estão perplexos em saber, sabe, isso é coisa dos homens, mas o Senhor sabe. O Senhor é Deus. O Senhor formou o Theo, o Senhor criou o Theo. Se ele chegou até aqui, até esse dia, porque o Senhor tem sustentado aquela vida, porque ele vem vivendo milagrosamente, Senhor. E nós oramos para que o Senhor possa, Senhor, conceder a bênção final, essa vitória, esse milagre final. Senhor, se o Senhor vai usar os médicos, dá aos médicos a resposta, faz com que eles tenham sabedoria do céu, Senhor, para tratar e curar, Senhor, definitivamente, Senhor, o Theo, Pai.
Eu oro, Deus, pelo Décio, porque em meio a tudo isso, ele tem dado ainda do tempo, do amor, do carinho para estar junto com esses jovens, Senhor, e eu sei que não é fácil repartir a vida dele diante um momento tão difícil, Senhor. Eu peço que o Senhor dê forças a ele, que o Senhor o abençoe, que a unção do Senhor, que a graça do Senhor seja com ele, em nome de Jesus. Visita a Estela. Não sei, Senhor, o tamanho da dor deste coração, não consigo, Senhor, entender, não consigo imaginar, mas abraça, Senhor, a Estela, Senhor, e que cada lágrima naqueles olhos do Senhor possa enxugar, que ela possa se sentir confortada no Senhor, Deus. Senhor, se esse tempo eles precisarem de um barco, que o Senhor possa proporcionar isso, Pai. E nós, Senhor, também entenderemos, Senhor, que o Senhor, Deus, os conforte, que o Senhor os fortaleça, todos os dias, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai. Também, Senhor, eu quero pedir pelos pais que aqui estão, pelas mães que aqui estão, que tantas vezes choram pelos filhos que se perdem no caminho, pela filha que se prostitui, Senhor, que se dá, pelo filho que se envolve com a droga. Senhor, estende as mãos, traz cura para esses lares, nossa igreja, nossas famílias, nossos irmãos. Abraça, Senhor, essas vidas. Nós pedimos a Ti, Senhor, a libertação, Senhor, daqueles que estão aprisionados, ó Pai, no vício, daqueles que estão aprisionados, Senhor, sabe, nesse mundo de trevas, de maldade. Liberta-os, faça cair em si, assim como o filho pródigo caiu em si naquela parábola, faça eles caírem em si, saber que eles têm um Pai que os ama. Deus, em nome de Jesus. Também quero te agradecer pelas famílias que estão bem, que têm sido agraciadas de poder ver os filhos nos caminhos, de poder abraçar os filhos cheios de saúde. Obrigado, Deus, por tudo. Em Teu nome nós oramos, Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.